A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, o princípio. Livro 9. O Falar Vivo de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 4. Jacó logra a bênção de seu pai. Segunda-feira. Ler com oração. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Salmo 42:1. O falar vivo de Deus, as águas correntes. A mensagem desta semana, intitulada Jacó logra a bênção de seu pai, contém lições importantes sobre a velhice de Isaque e os primeiros atos de seus dois filhos, Esaú e Jacó. Nela são abordados princípios espirituais fundamentais, como a eleição de Deus e o valor do direito de primogenitura. O Senhor também nos revela o significado da bênção concedida a Jacó por Isaque e a relação de sua história conosco atualmente. Com certeza, muito desfrute será encontrado em cada página lida. Isaque morava em Gerar, terra dos filisteus, quando Deus o abençoou por causa de Abraão, seu pai. A bênção foi grande, pois ele semeou naquela terra e obteve, já no primeiro ano, uma colheita de 100 por 1. Sob a bênção de Deus, Isaque prosperou e ficou riquíssimo. Sempre que nos propomos a fazer a vontade do Senhor, recebemos sua bênção e prosperamos. É importante lembrarmos que o poder do Espírito para fazer a obra do Senhor reside em sua palavra. Não é a palavra como mero conhecimento bíblico teórico, mas a palavra viva que o Senhor nos fala a cada dia. Quando recebemos essa palavra com fé e temos comunhão, a igreja prospera. O Senhor multiplica o número dos que são salvos, e o Espírito Santo tem liberdade de fazer sinais, milagres e prodígios. Isso é o que acontecia nos primeiros anos da vida da igreja, descritos no livro de Atos. Infelizmente, nos últimos 2000 anos, vimos a igreja perder sua capacidade de frutificar para o Senhor. Ainda assim, por centenas de anos, o Senhor tem preparado sua igreja. Principalmente nesses últimos anos, muita coisa tem mudado. Pela bênção do Senhor, encontramos o mesmo caminho da igreja primitiva: perseverar na palavra dos apóstolos e na comunhão. Percebemos que não era essencial ter muita capacidade para fazer a obra de Deus. Pelo contrário, importante é ter um coração simples e acolher a palavra de Deus com diligência, ouvindo e praticando tudo o que o Senhor fala. A partir de 2017, o Senhor nos abençoou grandemente. Primeiramente com a colportagem dinâmica, tornando possível alcançarmos outros filhos de Deus com a palavra profética e, ao mesmo tempo, cumprirmos nossa missão de pregar o Evangelho do Reino em toda a terra. Vimos o Senhor fazer milagres com a colportagem dinâmica, como aconteceu com Isaque, que em seu primeiro ano colheu 100 por 1. Milhões de livros foram semeados a partir de 2019, algo que nunca havia acontecido antes. Percebemos que o Senhor estava usando esse canal, essa ferramenta, para levar a palavra profética a todos os filhos de Deus. Em seguida, para colher os frutos advindos da colportagem dinâmica, Deus nos deu as redes de cuidado. A partir de 2020, mais um milagre aconteceu, quando o Senhor nos revelou a profecia contida no Salmo 110. Conforme prometido nesse salmo, as gotas do orvalho, que são os adolescentes e pré-adolescentes, começaram a cair como dádivas do céu. Recebemos muitas bênçãos, e o Senhor forjou outra ferramenta maravilhosa, o TCI, Tropas, Capitães e Intendentes. No texto bíblico, foi nesse momento que os filisteus ficaram com inveja e começaram a entulhar os poços que Abraão havia aberto. Abimeleque, rei dos filisteus, disse a Isaque: "Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós." Gênesis 26:16. Os servos de Isaque, então, voltaram a cavar os poços que tinham sido entulhados e lhes deram os mesmos nomes que Abraão lhes havia dado. Semelhantemente, tudo de bom que o Senhor havia dado pelo ministério do irmão Dong, alguns filisteus tentaram prejudicar, entulhar. O irmão Dong era alguém muito prático e visionário. Tudo o que recebia da parte do Senhor, ele colocava em prática.
Por isso, dedicou muita atenção à colportagem, ao CEAP, ao Expolivro, à impressão de livros, ao Bucafé e muitas outras ferramentas. Esses filisteus se opuseram a todas essas ferramentas que o Senhor nos havia dado por intermédio do irmão Dong. Eles entulharam os poços, mas nós os cavamos de novo, restaurando-os e dando-lhes os mesmos nomes que o irmão Dong havia dado. Não só isso, os servos de Isaac cavaram novos poços. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Gênesis 26, 19. Da mesma forma, nós também estamos cavando poços e buscando águas nascentes. A tradução desse versículo em espanhol diz águas vivas, em vez de águas nascentes. Águas vivas são aquelas águas que não param de fluir. Não é água parada, acumulada, mas água corrente, água nascente. Para nós, essa água é a palavra profética. Se não tivermos o falar vivo de Deus, experimentaremos apenas água parada. O Senhor usa seus profetas, e mediante a revelação divina, nos dá águas vivas, águas correntes, águas nascentes. Como nos é revelado no Salmo 42, a corça anseia desesperadamente pelas águas correntes. Ela dificilmente bebe água de uma poça de água estagnada. Toda água parada é suscetível à contaminação, mas a água corrente não. Toda semana Deus tem falado conosco de uma maneira viva. Essa é a palavra viva, a palavra profética, as águas correntes. O próprio Senhor Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. A vida eterna está com Jesus. Devemos extrair da Bíblia águas vivas por meio de revelação. Muitos buscam a vida eterna no conhecimento bíblico e não a encontram. Graças a Deus, hoje achamos águas vivas, águas correntes. A cada semana e a cada dia, temos uma palavra viva e nova. Ao fazer a imersão na palavra, bebemos cotidianamente da corrente de águas vivas. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Leitura de apoio. Fundamentos da Fé Cristã, volume 4. Lição 21. Editora Árvore da Vida. Qual o propósito do tempo? Capítulo 2. Autor Pedro Dong. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.